Fala galera do Degrau Podcast, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com o Capela e o Rafa, representando a Connect Bras, no qual eles são os sócios. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo convite. E para começar, pessoal, vamos falar dos nossos patrocinadores. Que tal você levar até a sua casa saúde, ajudar de quebra o esporte e a cultura? Com a Dante Distribuidora você terá tudo isso. Pode entrar em contato com a Aline. Estamos também com a Dom Barbershop, uma barbearia que está localizado no centro de São Bernardo do Campo, Rua Marechal Deodoro, 2590. Quer deixar o seu cabelo, sua barba na régua? É lá. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Rafa, se você fosse aprender um instrumento musical hoje, qual que seria? Violão. Violão? Gosta de violão? E você, Capela? Eu já toco violão. Né? Você já toca há muito Já tempo? toco violão. A gente tá, nosso podcast está patrocinado pela You Can Play também, que é uma escola de música que vai até o aluno. Se ele mora em uma casa ou um condomínio, nós levamos toda a estrutura da escola para ensinar esses alunos, para tirar todos aqueles problemas de pegar trânsito ou de dificuldades com o tempo. Então, entre em contato agora mesmo com a You Can Play Underline e marque sua aula experimental. Vou comprar um tantã com eles lá. Eu quero... Opa, vamos aí. E para eternizar tudo isso, Gustavo Almeida Fotografia. Aniversário, casamento, futebol, festa da firma, qualquer coisa que você quiser eternizar, Gustavo Almeida, procura lá, beleza? Galera, sejam muito bem-vindos. Agora a gente quer saber aí um pouco da história de vocês aí, um pouco da história de vida e um pouco da história empreendedora no qual a Connect Bras aí está se consolidando no mercado. Pode começar. Pensei que o primeiro era os mais velhos, mas tudo bem. Cara, Connect Bras começou, né, vamos falar da empresa, depois eu falo um pouquinho do background, né? Começou com uma ideia de amigos querendo botar um pouco mais de regra e rotina, né? Então cada um tava num determinado estágio de vida, um tava fazendo um serviço sozinho, o outro tava procurando o que fazer, e falou, vamos se juntar e fazer uma equipe. Pegar um salãozinho pra gente começar a trabalhar. Menos a gente esperava, montamos uma empresa que hoje tá sendo um grande sucesso no nosso segmento. Qual que é o ramo que vocês atuam? A Connect Bras hoje ela é uma empresa bem focada no e-commerce, 99% é e-commerce, e a gente atua na parte de controle de acesso, né? Então, motor para portão, interfonia, tem a parte de antena que a gente trabalha também, botoeira. Então é um universo bem controlado ali nessa parte de tecnologia e controle de acesso. Entendi. E aí isso aí veio meio que numa mistura de experiências, né? Eu trabalhei muito tempo na indústria, trabalhei 20 anos numa fabricante de no-break, a Lacerda. É uma empresa que eu devo muito, né? É uma empresa que me ensinou bastante. Saí da Lacerda e fui empreender. Eu saí porque eu queria ficar... Eu trabalhava viajando muito. E eu falei, vou sair porque eu quero ficar com meu filho que acabou de nascer. Eu vou ficar os 6 meses fora. Me planejei para isso, né? Acho que é uma coisa interessante, é planejamento. Planejei esses 6 meses, fiquei em casa. Depois falei, beleza, e agora? O que fazer? Fui fazer corretor de imóvel, trabalhei como representante de frigorífico, dei consultoria. E aí surgiu o Rodrigo, que na realidade eu sou amigo da esposa dele, ele é agregado. Aí surgiu ele sempre falando, Rafa, vamos fazer alguma coisa, cara, vamos trabalhar junto, vamos fazer uma fábrica de pão de alho. Pão de alho. Uma fábrica de... Cara, e a gente sempre conversava, né? A Connect Bras começou com pão de alho, é isso? Mais ou menos era o pensamento. Só que aí veio essa ideia da gente se juntar e montar uma sociedade de amigos, né? O Rodrigo ele vai conseguir falar um pouco melhor dessa junção, porque ele que encabeçou essa Montou união. esse time aí. Ele montou o time, porque eu não conhecia o outro sócio até então. Certo. Bom, a minha formação é técnico em química, não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, né? Fiquei 5 anos no Senai, me formei técnico em química e na sequência eu comecei a fazer processos ambientais, né? Tecnólogo. Só que eu travei o curso no último semestre. Depois disso,
eu comecei a trabalhar com prestação de serviço, né? E, inclusive, eu fui funcionário do nosso outro sócio, que é o Luiz, né? E ele tinha uma prestadora de serviço da Claro. Aprendi muita coisa com ele, né? Inclusive no que se refere a ser um bom patrão, né? De pensar no funcionário, né? De ter esse diferencial, né? De pensar em quem Valorizar. tá colaborando, né? E aprendi muito a parte técnica com ele. Ele é um excelente profissional. Luizão, você é o cara. Aprendi muita coisa com ele, né? E depois disso, a gente estava prestando um serviço para Leroy Merlin, né? Você Eu não estava, percebeu, né? teve uma época na empresa, a gente estava prestando serviço para Leroy Merlin. Mas assim, voltando, né? Voltando. A gente fazia serviço de câmera, a gente fazia o serviço CFTV, né? Segurança, né? A parte de alarme. E já tinha a Connect Brás, né? Aí teve a pandemia. Quando aconteceu a pandemia, o Rafa, ele tava bolsa de valores, né? Ele Não, tava não. nessa pegada que ele falou aí de, não, eu quero ficar com meu filho. E o Luiz já também atuando no mesmo ramo que ele tinha me ensinado. Eu queria juntar, né? Queria juntar, aí o Rafa, um cara muito forte na parte comercial, né? E o Luiz, muito forte na parte técnica. E aí eu fiz o convite e a gente foi conversando ali. No começo, a gente não sabia muito bem o que ia fazer, né? Aí eu me lembro que o Luiz falava assim, meu, vamos começar. Vamos começar e a sequência, né? Dali o desenrolar ali, a gente vai saber realmente aonde a gente tem que focar mais. E no começo foi isso, a gente atuava na parte de serviços, né? Aí começou também com a assistência autorizada, né? A assistência técnica. E aí o Rafa abriu, né, montou a primeira loja nossa do Mercado Livre. Uhum. Montou a primeira loja do Mercado Livre. Isso lá em 2019. nós estamos falando. Deixa eu perguntar uma coisa pra eu entender. Quanto tempo vocês já estão juntos? Contando todo Cara, desde... eu não sou muito bom A, de data, a mas consolidação Connect Brás 1.0, né, que a gente brinca, mas foi em 2019. 2019. Então já faz Estamos entrando agora no sexto ano, vamos dizer assim, né? Tá. Chegando passamos aquele break-even, né? Dos 5 anos a gente sabe que é uma idade para muita empresa quebra, que a gente tem essa noção que é a metrificação. E graças a Deus nosso quinto ano foi muito bom. Então a gente tá tranquilo, tá bem com essa história aí. Nesses 5 anos de trabalho duro, tenho certeza que muito trabalho, muito esforço, teve algum momento que a sociedade quase... Bum! a gente tomou um golpe. Nossa! A gente tomou um golpe. Isso, acho que no primeiro ano. Não chegou a balançar a sociedade, mas a balançar a empresa, A né? empresa. Logo no primeiro ano apareceu uma negociação, a gente até achou um pouco suspeita, mas o cara ligou, cara, eu preciso comprar tanto material, tanto não sei o que. Cara, a gente era pequeno. O cara identificou a gente que a gente tava fazendo publicidade no Google, tentando chamar a atenção, beleza. Falar, ok, passamos o orçamento. Cara, não, beleza, aprova, só que eu preciso pra hoje o material, ou no máximo amanhã você me entrega aqui, que sei o quê. Cara, você não consegue me retirar e já acertar. Não consigo, entrega pra mim no local, no endereço, blá blá. Eu falei, meu, não sou o distribuidor do material ainda, né? A gente era uma revenda bem pequena. E na época era um valor de uns 10, 12 mil reais, não era isso? Mais Isso, ou menos o valor do. Era um negócio absurdo pra gente. A gente faturava muito pouco. Vamos dizer assim, é o começo. Não tem jeito. E. Caramba. Cara, quer, beleza. Aí tava o Rodrigo e o Luiz, né? Faz o seguinte: vou comprar o material. Vocês dois levam. Entrega pro cara, já leva a maquininha, acerta com ele, beleza? Beleza. Você tava lá, continua a história. Você ser enganado é. É ruim, é Você doído. pensa, como que eu sou burro, né, cara? Como que eu caí nessa? Eu caí nessa, eu não acredito, cara. Mas assim, a gente tava desconfiado e não justificando, né, o nosso erro, mas ele conseguiu aí uns 3 ou 4, né,
além da gente que a gente Do identificou, mesmo conversou também, do mesmo ramo, sempre nessa parte de segurança e CFTV. Aí a gente foi até o local, aí chegando lá, era uma esquina e estava montando um pet shop. Aí tinha duas entradas, né, nesse pet shop. Aí a gente chegou e, meu, muita gente trabalhando. Era gesseiro, pedreiro. E aí ele chegou, falou, não, deixa o material aqui. Aí a gente, caramba, não, mestre de obra, ele conversando com o pessoal, assim, não, esse cara que vieram trazer os equipamentos e tal. E aí a gente, poxa, todo mundo conhece o cara aqui, né? Enfim, José a Irmão. gente deixou aqui, ó, por exemplo, na esquina, na parte de baixo, os equipamentos. Aí ele atravessou a obra inteira com a gente. Corredor, subiu uma escada e foi lá na outra ponta. Ele falou assim: o DVR vai ficar aqui, ó. Tal, mas eu vou descer lá porque eu tenho que trazer a planta. A planta aqui pra gente. Aí ele fez o mesmo caminho que tinha levado nós e foi embora. Isso já tinha levado. Levado tudo. um material. Nossa. E a gente foi conversar com o pessoal da obra, né? O cara que tava aqui, o cara falou, nunca vi. Como assim? Puta. Tava conversando com você, né? Tava conversando comigo aqui, mas eu não conheço. E, na realidade, quem estava executando o serviço ali, ele também nem conhecia quem que era o Que era o dono, cara, né? né? Porque é o terceiro do terceiro, né? Que Cara. geralmente realiza esse tipo de serviço, né? Agora eu vou rebobinar um pouquinho essa fita aí. Como começou a Connect Bras aí? Vocês são sócios e como foi o aporte aí? Tipo, pô, a gente vai vender pela e-commerce, a gente tem esse serviço, a gente vai começar, só que precisa de grana, né? Quanto cada um vai ter que colocar aí pra gente iniciar esse negócio? Cara, a gente fez um negócio. Como que o Rodrigo falou, né? O Capela falou. A gente tava cada um fazendo uma coisa da vida, cada um tinha Uma expertise. uma expertise e uma certa renda já rolava naturalmente. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Como custear isso? Aí planilhamos tudo e tal. Chegamos assim, ó, não, beleza, vai entrar cada um com R$5.000. Beleza, começar o projeto todo, tal, sei o quê. Vai fazer sala, reformar, 2 meses de reforma, mas tudo bem. Uma sala de 2 metros quadrados. Mas a gente tava nessa questão, montou. Só que o investimento que a gente, né? Aí isso aí é pra você, Geraldo. Você foi o cara. O investimento a gente entrou na parte de e-commerce. Foi num cara amigo meu dessas andanças da vida, que eu conheci através da Lacerda, né? E ele falou, cara, vende meus produtos. Vê, não sei o que, vamos vender meus produtos. Lá de mim, né? Eu vim com o paeirinho no lado. Paeirinho. E aí, Rafael, o que quer? Vamos levar aqui, vamos comprar uns interruptor, vamos fazer essas vendas aí na internet. Como é que é a internet? Aí eu, pô, 5, 6 anos atrás, era bem diferente. Foi pré-pandemia. A gente não estava tão acostumado quanto é hoje. Hoje tudo você vai comprar online. Antes você ainda tinha que receber, mas vou comprar, é porcaria, não vai prestar, eu quero ir na loja, eu quero pegar. E é pouco tempo atrás, né? Parece que Isso aí, a é gente uma tá numa eternidade. realidade tão diferente, que é tão fácil. Chega amanhã, chega hoje. Exato. Mas pouquinho, 2, 3 anos atrás não era nada assim, né? E você só comprava na internet o quê? Livro, porque eu sei que o livro vai chegar. Era a única A coisa. pandemia potencializou muito isso. Foi a Muito essa pandemia área. que potencializou, né? E aí esse cara, ele deu uma oportunidade pra gente. Pô, a gente, empresa nova, começando um investimento, e ele falou, cara, o que a gente mapeou? O que eu tinha mapeado no online? O que é interessante? A gente conhece de automação, é uma coisa nova, tecnologia, todo mundo tem interesse, pô, quero brincar, né, com a Alexa, com o Google Assistente. O que a gente fornece? Vamos atrás dos interruptores. E essa fábrica fazia isso. Ainda faz isso. E ele falou, Rafa, veio o que você quer? Fizemos umas contas malucas lá, levantamos um pedido de R$4.000. Falei, caramba, meu, R$4.000, não, tá apertado isso aí. O cara entrou com 5, nós já tínhamos gastado um monte de dinheiro, com um monte de coisa para montar a empresa, com material. E agora? Aí o cara, não, esquente não. Né? DD, né? Com DD. Esquente não. Paeirinho. Faz o seguinte. Faz 10 check-in predatados aí. 10 check-in. Que data que é bom pra vocês? Eu seguro pra você. Porra, obrigado, tal, não sei o que. E a gente, né? Um medo danado. E aí, o dia que ele chegou pra entregar o material, aí tava eu, o Rodrigo e o Luiz, que eram nós três que fazia o tudo, né? Cobrava escanteio, batia a falta, apitava o jogo, trazia água. Corria pra cabecear. E
e falava que estava impedido ainda. E aí o que aconteceu? Ele chegou, descarregou lá o carro tal, 4 caixinhas, era 4, 5 caixinhas, foi coisa pouca. E aí ele chegou assim, olhou para nós, olhou o lugar, olhou o espaço. Ei, vê esse salão do lado aí. Isso aqui vai ficar pequeno para vocês. E a gente, né? Vendedor é vendedor, né? Passa Mas isso na cabeça, né? Quanto que é o aluguel desse salão do lado? Isso. E aí Tinha uma sorveteria, né? Já aqueles salões já padrão, estacionamento na frente. Vai ficar pequeno isso aqui pra vocês. Não o vai cara, demorar muito, não. ele teve uma visão muito antes da gente por acreditar no jeito que a gente já tava fazendo as coisas, a gente já se conhecia e falou, meu produto é bom. E, pô, Geraldo, valeu. Graças a você, a Connect Price tá aí. Eu não conheço o Geraldo. Geraldo da AGL. Se eu não falar AGL, ele vai ficar bravo. Geraldo da AGL. Ele é o cara. Que legal. Hoje, o que vocês podem dizer que é o de mais tecnológico que tem, a inovação mais tecnológica que tem, de última geração, assim, o que tá rolando? As inteligências artificiais, o que tá rolando? Cara, tudo que envolve essa parte de automação, né, tá em voga. Então, a IA tá vindo agora, é uma coisa revolucionária ainda, não chegou ainda no nosso setor, porém, a gente já usa bastante ela nas questões das respostas. Para vender no online, você não consegue responder aquele cara que vai entrar às 2 da manhã. Você não vai conseguir responder aquele cara que entra à 00:30 do domingo, se você não tiver uma inteligência trabalhando com você. Tem uma resposta já imediata. Exato. Usando a inteligência. E dá uma tranquilidade para o cliente, mesmo, ou até numa reclamação. Você mesmo como consumidor, eu como consumidor, se eu chego lá e eu respondo, poxa, eu tô com o equipamento aqui, tô com dificuldade para instalação. Você vem pelo menos alguma resposta, fala, ó, ok, recebemos a sua informação, horário de trabalho é tal horário, só para informar isso, já dá uma tranquilizada. E a gente aprendeu que isso é o importante. De equipamento, é o que conversa com isso. Então, por exemplo, tem muito motor de portão hoje, que é uma das coisas que a gente mais vende, que ele já tem uma automação dentro dele. Você vai configurar ele dentro de qualquer assistente pessoal, né? Até do seu próprio celular, de repente, você, por via voz, você vai falar, ó, tô chegando em casa, abre o portão, acende a luz. Você consegue fazer isso através desse comando. Então, eu ia responder exatamente isso. A IA, e a gente treina, né? A gente treina a IA. Por exemplo, ela fez uma pergunta assim, esse motor abre para fora? Um exemplo, né? Aí, se a gente responder sim, ele abre para fora e colocar para treinar, então a próxima pergunta, ela já assim, motor tal, sequência tal de número, lá, sei lá se tem diferença de motor, ela já entendeu que aquele produto executa essa... Uma outra resposta, por exemplo, tem um motor que a gente vende que ele é de 1.20 a 2,5 metros de largura. Do tamanho do portão. Se você treinar ela, então assim, depois a pessoa perguntar 1,30 m, 1,40 m, então ela já vai entender que é essa extensão de 1,20 m a 2,5 metros, né? Então isso é muito interessante. A gente tinha analisado que as nossas vendas nos finais de semana era menor, né? Caía um pouco, né? E a gente analisando, né? Que hoje tudo é análise. Olha os gráficos. Tudo é analisando, tudo é... E a gente entrou em contato com uma empresa e aí eles trouxeram essa solução para nós, né? E hoje a gente está aqui conversando e tá trabalhando vendendo, lá. tá vendendo. A IA tá trabalhando pra gente, tá? É muito importante pensar, todo mundo que quer entrar nessa parte de venda online tem que ter pelo menos 3 pilares. Achar um bom produto, que não vai dar retorno, ter margem e você ter um atendimento de qualidade, que é onde entra a IA. Sem isso aí, o cara não vai conseguir evoluir nesse mercado. Como seria a vida de vocês aí se não fosse a IA, né? Tipo, pra o final de semana. Falou, velho, eu não posso colocar lá que a minha loja tá fechada sábado e Não, domingo. ia chegar segunda-feira. Como vai ser? Não, como era. Era de madrugada, a gente acordava, tinha 5, 6 perguntas, eu respondo. Ou ele acordou, ele tinha as insônia dele, ele tinha as insônia dele, ia lá respondendo. E funcionava muito nisso pra gente falar, só que não dava pra dar conta. Quando não, aí chegava na segunda-feira, tinha
Trilhões. porrada de Muita né? pergunta para pra responder. responder. Nossa, E nem tudo era venda, né? Se Nem fosse tudo era venda, eu falava, ótimo, Não, mas nem tudo era venda. Não, tem aquelas. Entregaram onde? O meu vizinho não recebeu, que de costume recebe. Então, Aham. tudo isso, o pós-venda, né? Vamos se dizer, né? pós-venda. E, cara, e como foi aí? Vocês iniciaram em 2019, teve esse golpe aí, 2020, foi isso que eu entendi, 2020. E aí iniciou a pandemia. Como foi a pandemia aí pra vocês, cara? Como foi esse cenário, né? Olha, o setor que a gente atuava, porque assim, segurança e CFTV não parou. Você imagina um prédio de, olha lá, 300 moradores, 300 famílias, para lá uma comunicação. Né? E foi bem na época, o pessoal pedia Então, muito mas- iFood, Aham. então não tinha como. Não tinha Era como. serviço essencial de vocês, É, acabava um sendo serviço, era essencial. um serviço essencial. Então, nessa época, A mão de obra foi muito. A gente já Tinha- trabalhou atuava muito, muito usou com mão muito de mão de obra. obra. Então, Positivo, então. Foi Pandemia positivo, pra positivo. vocês, Foi vocês positivo. conseguiram aí, E aí- alavancar. E foi aonde foi criando o lastro depois pra gente começar as vendas a mais na internet. uhum. Que foi aquilo que eu tava explicando pra vocês. Pô, nunca se comprava na internet, você tinha receio. De repente o pessoal começou a comprar porque não podia sair de casa. Aí o que era necessário começou a virar uma comodidade, começou a virar algo mais confiável. E a partir daí. Tudo que é conforto pro ser humano. É. Você vai voltar, você vai trocar seu micro-ondas por voltar a acender lá o fogo? Jamais. Virou rotina, acabou, né? velho? É, Já Era era. rotina. Consolidaram bastante. O que foi bem bacana também nesse meio tempo foi justamente isso, né? Da automação, começando a vender bastante no online. O quê? A parte de motor de portão, porque o que o Rodrigo falou, o Capela falou. Cara, tá chegando muita mercadoria para receber, tá não sei o quê. O que dava problema direto? O motor do portão. E aí a gente achou um nicho de mercado não explorado. Não que não se vendesse motor na internet, mas a gente estava no começo. E aí a gente foi começando a ganhar bagagem. Que legal. Que legal. Isso, então, vocês estão juntos em 2019, 3 anos. 2019 eu falei errado? 19. Foram 3 anos aí em uma realidade. Quando veio a pandemia estourando, aí foram para outra realidade melhor, digamos assim. Ou não? Durante a pandemia acabou sendo uma realidade melhor, né? A gente saiu, a gente tava brincando, começou numa sala de 4 metros quadrados, que a gente demorou 2 meses para reformar, culpa do Luiz, quase me matou. Mas a grande questão foi o quê? A gente cresceu nesse momento que estava todo mundo chorando, a gente estava vendendo um lenço. E é uma coisa que eu falo muito com o Rodrigo, a gente conversa bastante, fala, cara, é importante você saber o que as pessoas precisam na hora que elas precisam. Você tem que ter o timing. As dores. Não adianta você ficar chorando, porque se você ficar só chorando, ninguém vai fazer nada por você. Perde Você a oportunidade. Você perde a oportunidade. Você tem que entender o que faz sentido agora. O que eu tenho que trabalhar. Pô, eu tenho que estar na rua. A gente chegou num momento na rua que tava ele e o Luiz na rua. E, cara, não tem mais pra onde crescer e as contas ali. Você fala, não tá sobrando dinheiro pra gente. Chegou um momento que aquela nossa renda passiva que tava vindo, parou de vir porque a gente tava dando um foco total pra empresa. E se você não der esse foco total também, a empresa não deslancha. Não deslancha. Vocês sabem disso porque vocês estão também numa realidade aqui. E aí a gente pegou essa situação. Cara, o que a gente tem que fazer para mudar? Aí foi onde a gente achou esse lenço para vender. Vamos trabalhar na internet. Vamos trabalhar na internet. Começou. Saímos desse endereço, fomos para alugamos uma casa. Aí a gente montou um laboratório, uma sala de vendas e tal, uma estrutura legal, fazendo rua. Então a gente fazia de tudo nesse momento. E aí isso foi em 2020 mesmo, 2021. Sim. 2021. A gente fez essa mudança para esse prédio. Fizemos um trabalho bem bacana, que foi reconhecido pelos instaladores da região, as empresas distribuidoras levavam material para a gente arrumar. Então foi um negócio legal. Deu para a gente crescer e a internet foi crescendo no paralelo. E aí tava chegando o fim de contrato do aluguel lá da casa. E a gente, caramba, tá apertado. Graças a Deus, tá vendendo bastante na internet. Tá apertado de espaço. Exatamente, de espaço. A gente não sabia o que fazer. Caramba, o que a gente vai fazer? A gente vai renovar aqui. Se a gente não renovar, a gente vai perder o ponto. O pessoal já sabe onde a gente já tá. Foi um dilema muito forte. E aí, né, uma coisa que a gente fala, iluminado lá de cima. Na frente da nossa casa, tinha um terreno baldio.
De repente começaram a trabalhar esse terreno baldio, que já é mais, sei lá, 30 anos é baldio, era aquele terreno. Começaram a terraplanar, subiram um galpão em frente à nossa empresa. O carro desse aqui quebrou. Então. Vai, conta essa parte. A Connect Bras 2.0, né? Você vê que a gente tem isso, né? A gente tá na 4 agora, né? A gente tava fazendo bastante serviço de rua, tinha um contrato de manutenção. Nessa época, não só atuava como um CFTV, alarme, também veio o xará dele, o Rafa, a gente também estava fazendo manutenção de motores, instalação, né, de automação de portão. E o Rafa falava assim, meu, se você parar um pouco de fazer o serviço de rua e vir pra cá, ficar na frente desse computador, vai dar mais resultado. Porque a gente começou a crescer legal, sabe, no marketplace. Começou a crescer legal no marketplace. E aí, eu, técnico, né, e muito tempo na rua, trabalhando no serviço de rua, é difícil. Tinha formiga na cadeira. É difícil, cara. É você sentar na frente de um Sair do operacional e ir para... Mas eu sabia, né? Eu sabia real, né, dessa necessidade, eu sabia que ia dar resultado. Aprendi muita coisa com esse cara aqui, você fica doido. Aí, cara, eu comecei a me esforçar, né, para mudar isso mesmo, para começar a virar um analista ou tentar aprender mais sobre o e-commerce, né? E aí foi nessa virada que apareceu esse galpão. Né? A gente tinha um palinho e o palio, cara, eu precisava levar umas coisas pra praia, ele tinha um bagageiro, né? Uhum. E aquela coisa de esquecer, né? Quando eu lembrei, era sexta-feira, 5 horas da tarde. Mano, não tinha uma lâmpada, cara. Não tinha uma lâmpada funcionando. Nossa senhora. Nada, farol, seta, nada. E no final da Cristiano Ângelo, né, ali no cruzamento, tem uma autoelétrica. E o cara da autoelétrica era o dono desse galpão, né? Eu cheguei pra arrumar esse problema que tinha no carro e começamos a conversar, né? Que tinha esse galpão. Ele falou, eu sou o dono e tal. E aí a gente fez uma negociação e vamos falar que a gente mudou, mas virou um outro endereço nosso. Uma outra unidade, vamos dizer assim. Sim. Deu uma aparência pra quem tava vendo que chegou uma distribuidora gigante na região. Porque era um galpão muito grande. De estacionamento tinha 6 vagas. A gente era eu te falei, começou numa salinha. Deixa eu entender. E é isso que eu queria entender de fato. Vocês com a Connect Bras 1.0 ficaram quanto tempo, então, até essa Connect Bras 2.0, que é essa mudança de galpão? A 2.0 foi a casa, é isso? A 2.0 foi a casa. A 3.0 foi o galpão. Ah, tá. A 4.0 onde vocês estão hoje. Exatamente. Isso aí. É a reinvenção, né? Que a gente fala. Todo empresário tem que pensar isso. Cada momento você não pode ficar travado só naquilo. Você tem que entender o momento, se reinventar e continuar evoluindo. Se estagnar, dançou. Entendi. E aí a gente enxergou. A primeira, de 1.0 para 2.0, foi coisa de 1 ano e meio para 2. Né? A gente saiu Vocês tinham discussão, lucro aí? No primeiro ano, a gente, cara, nosso resultado era o mínimo. A gente praticamente não tirava dinheiro dali. Uhum. Só que aí chegou o segundo momento que a gente falou, não tem mais como a gente Só investir. Só investir. Tem que começar a ter algum retorno. Aí foi quando foi na 2.0 que as coisas estavam já melhor. Tendo venda, tendo instalação, tendo manutenção. Foi quando a gente começou a tirar alguma receita. Uhum. Então, foi Segundo ano. Foi no segundo ano. É o investimento, cara. De tempo, de esforço, suor, lágrima. E se fala, não tem como. Mas tem uma outra coisa aí. Que além do tempo, investimento, suor, lágrima, tudo isso que é fato, tem uma sociedade de 3 pessoas ou são mais? Eram 3 pessoas, até a 3.0, né? Que a gente tá no galpão, o Luiz era o nosso sócio. E aí a gente chegou num consenso, né? Não foi nada disruptivo. Tanto é que ele, nosso parceiro, nosso irmão de caminhada,
Que ele falou, cara, eu não consigo seguir com vocês nessa parte de vendas. Eu não sou um vendedor. Uhum. Ele é um cara extremamente técnico, muito comprometido, muito focado no que ele sabe. E aí ele falou, cara, eu não quero isso. Uhum. Aí ele conversou, pô, posso ficar com o laboratório? Ele falou, cara, o laboratório é teu. Entendi. Você é o cara do laboratório. Eu e o Rodrigo não fica no laboratório. Aí ele ficou com a unidade. A casa continua. A 2.0, A 2. 2.0. E Continua agora com o Luiz. e o Luiz ele criou a Concert Brás. Ah, que legal. Concert Entendeu? Brás. Ele ficou com a Concert Brás, que é no mesmo endereço, lá na Cristiano Angeli 823. Precisou de manutenção de equipamentos Intelbras. Ele é o cara da região, ele é o cara que faz tudo. Ah, que legal. Então, vai atrás dele, que ele é um cara gente boa E a demais. Connect 3.0 nasceu então do palinho sem lâmpada. Do palinho sem lâmpada, isso. entrou na jogada. O Palio tem um negócio, né? Mas deixa isso pro outro assunto. Eu Se tenho... for escada, vira turbo, né? Tem uma história, né? É a turba que ele paga. Aí o palinho lá ficou sem lâmpada, você foi na autoelétrica do cara, que ele era o dono do galpão. E aí começou a negociação Aí começou a negociação. para a expansão do Ah, 3.0. 3.0. A gente começou a conversar com diversos fornecedores, né? Através de um outro irmãozão nosso que trabalhou com a gente um tempo, que é o Walter. Cara, não, vamos fazer acontecer, vamos atrás de investidores para a gente fazer a fachada, vamos ajudar a custear. Meu, ele mostrou muito dessa parte de marketing, que é a formação dele, e colocou dentro pra gente isso. A gente hoje encurtiu para muitas sacadas que a gente tem. Uhum. E pá, não sei o que, subiu a Connect Brás 3.0. Inauguração bonita, pomposa, um monte de gente no evento. Fizemos aquela festa muito bacana. Só que a gente começou com um tempo a ver o quê? A gente não conseguia ter um fluxo de cliente dentro da loja que ajudasse a custear aquilo. A gente tinha aquilo de, pô, e se a gente montar uma loja? Porque a gente tinha um caixa, O e-commerce já está rodando. Já tá tava A gente rodando. tem um espaço, por que não uma loja também, para a gente Isso, pegar o público? Exatamente. E de o boa. laboratório. Que o laboratório traz muito o quê? O cara tá com um equipamento com problema, Cara, não tem conserto. No Tem um novo, robô você aqui. atravessa ali a rua e pega. Pode crer. E essa foi a sacada. É. Deu algum resultado? Deu, mas não satisfatório. Uhum. Aí a gente ficou nessa. Caramba, e agora? O que a gente faz? E o aluguel, pô, um galpão novo desse e tal. Não por nada, é pesado para uma empresa jovem. Até então a gente tava com 4 anos. Para o público de rua, não estava fazendo muito sentido o valor do aluguel, certo? Para No público segundo- quem isso, visita porque a o loja. e-commerce já funcionava, beleza? Aí você fala assim, Exatamente. pô, se eu vou aumentar aqui, sei lá, R$6.000 meu aluguel, vou botar para um espaço muito mais bonito, só que o que você conseguia vender de porta não pagava essa conta, vamos dizer assim. Exatamente. O dinheiro que entrava do e-commerce estava tendo que custear tudo. E a loja não se bancava. Uhum. Imagina só, que eu te falei, tinham 6 vagas de estacionamento, uma área que a gente deixou para a loja de 50 metros quadrados, que ficava ociosa 90% do dia. E o dinheiro pingando, o aluguel pingando. E o aluguel lá, e todas as contas. E aí quando acontecia, o que foi o decisor pra gente, não foi nem essa parte ainda. Foi o quê? Chegava muita gente, ia lá na loja, perguntava, ficava 2 horas conversando comigo, 2 horas conversando com ele, não levava uma pilha. A gente fala, meu, além de tudo, tá me tirando o foco do que eu tô resolvendo lá dentro pra tentar fazer mais venda, tentar negociar, porque a gente ganha mais na compra do que na venda, né? Então essa parte tirou da gente e falou, e agora? Não, tá errado. E o Rodrigo, Rafa, mano, temos que mudar. Temos que mudar. Foi uma aposta e eu acho que se a gente não tivesse montado a loja, Ia ficar aqui ia na cabeça, ficar, né? pô, mas ia ficar com aquilo. A gente tentou, como a gente tem preço bom em vários equipamentos e tal, falei, por que não tentar, né? Mas não deu certo. E a gente viu que o e-commerce que começou lá atrás, pequenininho, né? Com a primeira compra de R$4.000, dividido em 10 vezes, ele foi tomando mais força. Que nem eu mencionei, chegou uma hora e falou assim, cara, não dá pra você ficar mais na rua. Porque a gente vai melhorar o nosso resultado, você aqui na frente do notebook, na frente do computador. Você analisando aqui, a gente precisa achar mais fornecedores. De repente você precisa fazer uma análise aqui do concorrente, a gente vai achar um erro que a gente está cometendo aqui. Né? Então foi crescendo mais e mais
e levando a gente a focar mais no e-commerce. Tem uma coisa legal sobre isso, que é o que falam sobre o McFish do McDonald's, né? Por que pararam de vender esse hambúrguer de peixe aqui? Por quê? Porque eu vendendo ele, eu não tô atendendo bem aquele que quer o Big Mac, então que mais vende. Né? Então, colocar energias nesse que não tá dando tanto lucro, Sim. tá fazendo eu não atender direito o pessoal do Big Mac, que é meu público-alvo, o meu público tá funcionando. Mas é exatamente isso. Foi o que aconteceu. É uma coisa que a gente pensou bastante. A gente sempre, eu fiz administração também, né? Tá nos meus estudos. A gente pegou o quê? Sempre falavam pra gente, tenta fortalecer os seus pontos fracos pra também virar pontos fortes. Só que a gente meio que deu uma mudada na ideia. Falou, não, beleza, esse é meu ponto fraco. Elimina ele, vou fortalecer meu ponto forte. Uhum. E aí foi nesse pensamento. Fala, cara, tá dando certo aqui? Corta isso, corta aquilo, corta Todas o outro, as energias cortando. aqui onde está dando Foca certo. onde vai Sim. dar rentabilidade. E aí veio a mudança. Esse ano a gente virou a Connect Brás 4.0. Que é o quê? Trabalhar de porta fechada. A gente pegou um prédio, um aluguel bem mais em conta. Só que é um prédio inteiro. Porque eu não tô numa localização tão nobre, né? Só que eu continuo tendo metragem quadrada praticamente igual. Uhum. A gente conseguiu desvencilhar muitas polêmicas, fazendo o que eu comentei com vocês antes no Instagram. Explica pro cara, o Rodrigo fez a novelinha mexicana no nosso Instagram lá, quem quiser seguir lá, Connect Brás CB, tá? Né? Cara, foi bacana porque começou a mostrar pra galera que a Connect Brás ia atender os instaladores, que são os caras que compram com a gente, continuam comprando, os mesmos caras vieram e mandam WhatsApp, eu tô chegando pra ele, ficou legal porque o cara ele quer rápido, ele não quer chegar lá, fica demorando pra ser atendido, não, ele já manda no WhatsApp, já tá pronto o material dele, passa lá, pagou, pegou, lembrou. É o drive-thru. O Rodrigo brinca que queria montar um drive-thru. Então, a gente tem algumas ideias, né? Algumas não dão certo, né? Tipo, Mas não vai tem- pra frente, né? mas O pão tem que diário, tentar, né? irmão. Mas Pão de alho não deu. Pão de alho o ainda diário bem que ficou só na... Mas o Pão de Alho não tentou, certo? Não tem. Mas não ia dar, tem- não ia dar, não ia. Não ia dar, não. A margem de lucro era muito baixa. Segundo o estudo do Rafa, né? Mas de onde surgiu esse pão de alho? É verdade isso mesmo? É que tem um amigo nosso que é especialista em carne, né? E aí tinha, como que era o nome da... Na época eu já tive uma sociedade com esse nosso amigo que chamava Churrasco na Web. Uma das outras, né, empreendimentos. E a gente vendia carnes cortes nobres. Então a gente tinha lá em casa lá uns 3 freezers, picanhas diferenciadas, tinha wagyu, tinha não sei o quê. E isso eu tô falando não é de agora não, nós estamos falando há 9 anos atrás. Uhum. Onde o cara comprava com a gente ia lá entregar e tal. E aí esse cara é um das caras que era, não sei o que, tem alguns itens. E o Rodrigo, vamos montar um negócio. E se, né? E se a gente fazer, fabricar pão de alho, né? Mas isso, é tudo um estudo, né? A gente, hoje mesmo, produto, quando a Produto gente novo. vai comprar, a gente faz todo um estudo. A gente estuda quem está vendendo o produto, a quanto está vendendo, Qual o volume de venda qual o que ele volume tem no de mês. venda. A gente estuda bem, né? Acho que para todo mundo que quer começar nisso aí tem que saber qual é a estratégia. Tem 2 bases, né? A gente não pode revelar todos os segredos, mas a base, Estrategicamente. a base é o quê? Você ter estratégia por produto. Um produto que vai te dar volume e um produto que vai te dar lucro. Para crescer no online, você tem que ter relevância, você tem que aparecer mais vezes. Para aparecer mais vezes é volume. Então é item que você vai ganhar 15 centavos, 20 centavos. Só que você vai ter depois, nesse mesmo portfólio, você vai ter aquele item que está dando R$200. Legal. Então aí que é a Te grande ajuda- sacada. Você te vai ajuda a crescendo aparecer, os outros produtos que você tem É um valor supermercado, né? O supermercado põe, Sim. põe um produto lá que tá, às vezes ele tá trabalhando, operando negativo, mas ele faz com que você compre o outro. É a mesma referência. São as estratégias, É isso aí. exatamente. Tem Anota. produto que você não tem lucro, mas ele tem o volume, porque tanto o Mercado Livre quanto o Shopee, Shopee e Amazon. Amazon, ele vai classificar você pelo volume de venda e faturamento. E isso que vai fazer você subir os níveis. E a terceira métrica, que é bem importante, que é experiência do cliente. E a experiência do cliente está em volta, aquilo que a gente começou a comentar, inteligência artificial. Pô, ele vai te dar uma resposta no prazo para o cara ficar, sabe, mais contente, não abrir uma reclamação, não abrir uma devolução. E tem muito disso.
Tem muito cara, nosso produto é um produto técnico. Tem muito cara que Não sabe usar? não sabe instalar. Ele, eu vou ver um vídeo no YouTube e vou instalar. Beleza, tá no direito dele. Só que o cara não tá capacitado. Aí o cara vai lá, ele queima, tal, não sei o quê. Aí ele entra com um processo com a gente de reclamação. Essa reclamação, se a gente não souber conduzir bem, a gente é penalizado, nosso anúncio vai lá para baixo Nossa. e E tem que trabalhar Não, tudo tem de novo, produto tudo de que ele tem margem, tem produto que ele é bom, mas pelo fato de dar muito retorno de reclamação, você acaba inviabilizando ele. Porque um produto que você tem muita reclamação, ele vai acabar afetando a sua página, pra vocês entenderem assim, né? Então é uma análise bem profunda, né? A gente até falou esses dias sobre sazonalidade, né? O que é sazonalidade? Tipo, a Copa do Mundo. tá chegando aí. Tá chegando, né? Aí o pessoal compra o álbum e as figurinhas, né? Então é um produto sazonal. Então tem gente que ganha e trabalha só sazonalidade. A gente acertou esses dias na sazonalidade sem querer, né? Com suporte de TV. Depois que tava rolando, a gente falou, pô, Por que aumentou. vendeu bastante suporte TV? Não teve o Mundial de Clubes? Cara, a gente nem tinha se ligado, porque não. Até então, acho que pra todo Não mundo. foi estratégico. Não era um negócio que a Caio, gente foi achava tudo. que ia ser o Mundial, que ia chamar tanta atenção quanto chamou. Eu acho que foi bem positivo, legal. Mas um monte de barzinho. Reestruturou, colocou mais TV, colocou não sei o quê. E um item bobo. Não dá um item de dinheiro, é um item de volume. De volume. Você colocar lá pra aparecer melhor, ranquear melhor. Aí você E fala, vender caramba. depois os seus produtos que dão maior margem de lucro. Exatamente. Eu acredito também, por exemplo, como que é o nome? Além do suporte, né? TV vendeu bastante também. Pode colocar nesse momento que foi um produto sazonal que vendeu bastante. É projetor, suporte de projetor. Então todos esses itens. Cara, tinha um cara que a gente, né, por compartilhar essas idas, porque a gente vende no Mercado Livre, só que a gente leva no ponto de coleta deles, por exemplo. E nesse ponto de coleta tem um cara que a gente tava vendo lá, enquanto a gente tava levando uma porrada de suportezinho de TV, o cara tava levando uma porrada de tela de projetor. Que é onde os caras estão fazendo um outro ganho, diferenciado. O Rodrigo tá proibido de levar material lá no Mercado Livre, porque depois que o carro do Mercado Livre bateu no dele, a esposa dele não tinha nem ser carro dela, mas... E já pode ficar uma deixa aí também pro ano que vem, que é Copa do Mundo, né? Então, Fala, opa, já tem que a começar Copa a do Mundo pensar. de clubes foi legal, foi top, mas a Copa do Mundo de seleções é outro nível. É né, outro velho? nível. A parte Produto sazonal, de pode vestimenta, investir. né? Os fardamentos, você acha que vai fazer como? Vai vender muito. Muito. Só que tem que pensar quanto? Um ano antes. Pra você comprar bem. Comprando bem, você vai vender ótimo. E tem uma maior margem de lucro. É isso. Teve uma frase que você falou no começo do podcast de planejamento, né? Isso. E eu tenho uma frase que eu gosto que não planejar é planejar fracassar. Né? Então, se você não tá planejando nada, você tá planejando sim, tá? O seu fracasso. Se você não tiver planejando alguma coisa, você está planejando ir pro saco. Então, sempre tem que estar planejando, colocar tudo com muita antecedência, já pensando lá na frente, né? Acho que isso é uma das grandes dicas que a gente pode deixar aqui, né? Eu acho que sim. E uma coisa que, falando em sociedade, né? A gente brincava muito, que a gente era 3 engrenagens, agora somos 2. Mas tem sempre que ter aquele que vai olhar para as nuvens, vai ver o sonho, o devaneio, né? Um que vai. Tô olhando pra ele, não tô entendendo. Por nada, nenhum motivo. Ele motivos. O outro que vai estar ali planilhando tudo, brigando com o Excel, fazendo conta. E o outro que está executando. Ou os dois executando. Então a gente pensa muito nisso. Quando você for montar uma sociedade, que é um casamento, né? Você tem que estar ali, cara. Esse cara me completa. Ele faz o que eu não tô fazendo. Ele me ajuda nisso. E acho que essa é uma sacada bacana pra Já também ouvi uma frase muito legal sobre sociedade, que se ele concorda com tudo que eu falo, eu não preciso dele. Né? E como que é a composição hoje da empresa de vocês, certo? Começaram vocês 3 de sócios, saiu o Luiz, então vocês 2, só que vocês não conseguem fazer tudo. Cresceram também, vamos dizer assim, precisa ter pessoas lá embaixo no exatamente, operacional, temos certo? pessoas. Como que é aí? Quantos A gente, funcionários vocês hoje, estão? Hoje tá com total, nós somamos nós dois, né? Porque nós somos funcionários de nós mesmos. Estamos em 6. Em 6. Mas a gente já tá vendo mais
crescimento porque parte logística. 80% do negócio é operação logística. É você saber receber o material, armazenar legal, alimentar sistema, separar depois no material certinho, embalar depois para o cliente chegar bom lá. Então é uma coisa que demanda muito. E isso é tudo braçal. Não tem como você, eu vou dar um comando aqui na IA, ela vai fazer para mim. Não. Ainda não chegamos lá. Ainda não. Mas ele falou de nuvem, é que eu Penso eu alto. gosto de... Não, é compositor, fato. É cantor, fato. música, Não, tem é essas fato. coisas. Mano, aí. fala de músico aqui, hein, cara. Ó, na Connect Brass, a 2.0, tinha uma área, né, e chegava no final da tarde, chegava às quintas-feiras, a gente ia fazer o nosso happy hour, eu ficava observando as nuvens, falava, parece com uma tartaruga ali e tal. Mas eu sou a parte de sonhar mesmo, eu gosto de sonhar, Viajar longe. viajar, isso. E é importante também, né? Eu acho que é Tem que ter, cara. extremamente Tem que ter o importante. cara que ele... Se não tiver um sonhador na equipe, não vai dar certo. Porque de repente não é aquilo tudo que aquele cara tá vendo, mas ele te deu um horizonte, né? Te deu um- Soma as duas ideias e fala assim, cara, Isso. vamos colocar E algo nesse... se a gente montar Se a gente, fábrica e se a gente se juntar para trabalhar no mesmo lugar. E aí virou Connect Braz. Cara, E assim, e era um sonho, né? Era as nuvens lá, né? olha, Falou, eu lembrei agora, né? Eu fazia as instalações na época sozinho, CFTV, instalava um alarme, enfim. E uma vez eu fui numa distribuidora, e tinha um rapaz lá que sempre me atendia, o Igor. E aí nesse dia ele pegou e tava meio assim, afoito, sei lá, sabe, meio acelerado. Falei, o que foi? Ele falou, não, tranquilo, eu vou te ajudar hoje a carregar o que você comprou e tal. Aí carregou as coisas no carro. Aí na época eu já tinha um uniformezinho básico lá com o nome Connect Brass e tal. Aí ele pegou, apontou assim para o nome Connect Brass e falou, cara, essa empresa vai crescer muito. E você não tem noção. E Deus vai colocar as pessoas certas para isso acontecer, né? E depois, às vezes a gente esquece, né? A gente esquece as coisas o que nosso a gente dia a dia, ouve né? e tal. Mas depois disso que foi tudo acontecendo, né? Veio o Rafa, o Luiz, a gente se juntou e continua, né? Que nem vocês falaram sobre quem nos ajuda hoje, né? As pessoas que estão lá trabalhando com a gente, cara, eu só tenho a agradecer, assim, são pessoas que nos ajudam muito e eu acho, sabe, foi preparado mesmo por Deus, sabe? Obrigado, Wagner. Obrigado, Elias. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ryan. Obrigado, Naira, que tá chegando aí agora. Isso aí. Que legal, que legal. importantíssimo O Elias isso, a gente chama ele de diretor. A gente chama de diretor. Ele é o 01. Ele é o zero. Aqui a presidência e o Elias é o diretor, É, é o isso. diretor. A gente até brinca, fala assim, não, imagina o dia que a gente for fechar um contrato grande, assim, aí chama o diretor pra passar mais, né? Ele é o senhor já, né? Ele senta na ponta da mesa, ele que vai assinar e tal. Aí, ô louco, bicho. Ô, louco, bicho. Não. Cara, a gente tá chegando perto do fim e assim, o que a Connect Bras enxerga pro futuro? Cara, o futuro a gente enxerga uma coisa muito importante. Depende só da gente fazer o que a gente quer. Não é ninguém que tá lá em cima. É verde, é amarelo, é cinza, é tangerina. É a gente. Se a gente enxergar o que a gente tem que fazer, como tem que fazer, o lenço que a gente tem que vender, a gente vai. Isso é um conselho que a gente dá para qualquer empresário que tá começando ou já tá na área. Cara, continua. Faz o teu. Só tenta se moldar com a regra do dia. É o Brasil. Eu tenho duas perguntas, né? Acho que uma você já até respondeu agora, mas então eu vou para a segunda. Sobre sociedade, né? Acho que é um dos capítulos que nós temos 2 sócios aqui, né? E a gente tem como nossa missão nesse podcast trazer informação de qualidade para empreendedores, para que eles gostem do nosso conteúdo, acompanhem e ganhem com conteúdo, né? Acho que essa é a nossa principal missão. Então eu queria que vocês dessem um conselho para sócios, né? Sim. Vocês passaram por muitos problemas, foram de 1
né? Connect Car ponto 1 até o ponto 4. Tudo isso deve ter tido muitas tempestades aí no caminho. Eu queria saber quais são os conselhos que vocês podem dar para sócios agora. Como é que fazer esse casamento manter por tanto tempo aí? São tantas emoções. Eu comentei do Luiz, aprendi muito com o Luiz, parte técnica, aprendi inclusive a nadar com o Luiz, né? Eu fui aprender a nadar depois de velho. E eu acho que é assim, você tem que absorver, né, o que o seu sócio tem a oferecer, né? Você vai estar ensinando e você também vai estar aprendendo. O Rafa aprendi toda a parte comercial e ele me ensinou a boiar. Tá vendo? Então, assim, você sempre... Passa flutuando. Eu aprendi, inclusive, a boiar com ele. E, cara, o conhecimento que eu tenho hoje, se eu posso me considerar hoje um analista, se eu posso falar assim que eu sou um empresário, né? Foram essas duas pessoas. Foram os meus sócios que me ensinaram, né? Então, a minha mensagem é exatamente essa daí. Eu acho que a sociedade, tal como casamento, né? Já é marcado isso, mas é porque tem que funcionar exatamente. Você saber ouvir, você saber falar na hora certa, você saber ceder na hora certa, você saber bater o pé na hora certa. Se impor, né? Então, é uma troca. E se os sócios entendem que isso funciona assim, vai dar certo. Exatamente como um casamento. Senão, pô, só você fala, só você grita, só você xinga, só... Não, cara, Cansa, não é né? cansa. Vocês mudariam alguma coisa aí na trajetória de vocês? O Rafa e o Capela de hoje para lá pro início da Connect Brás fariam alguma coisa diferente, cara? O que agregaria? Se agregaria, for o cenário perfeito, é o que tinha que acontecer. Cara, eu não mudaria nada, absolutamente nada. Porque cada coisa que a gente passou Fez a gente chegar onde a gente fez tá. a gente se fortalecer, o golpe. O golpe, aprender, ensina, ir, né? ir nas Mudança de fábricas, endereço. e conhecer pessoas diferentes, frequentar eventos. Pô, o Capela era um instalador. Quando que o Capela ia numa feira da área, do setor? Ele não tinha nem noção do que era isso. Ele só queria, eu quero o cabo aqui, eu quero o conector ali, e acabou, eu vou embora. Não. É muito diferente o operacional do administrativo, né? É bem diferente. Mas assim, a gente prova que é capaz. Que é capaz, É, E é lógico. possível. Prova É que assim, é possível, né? o nosso intuito, a nossa missão desse podcast é exatamente essa, assim, a gente quer trazer visibilidade, credibilidade para diversos empresários, empreendedores, no qual a gente está falando com vocês, que assim, cara, é possível você sair Do do zero. nada, Isso. você entendeu? E você conseguir, você não vai de repente, você não vai furar uma bolha que você vai ser um milionário, mas você vai ser muito diferente do que você não acreditava às vezes, sabe? De falar, cara, será que eu vou chegar aqui? Às vezes você duvida de você mesmo. Só que para muitas pessoas também acha que é fácil olhar a história de vocês hoje, o que vocês construíram e falar assim, cara, olha como os caras estão, mas também é fácil, pô, olha o tanto que os caras mais vendem, fácil. né? Mas essa é a grande questão. A pessoa saber ser resiliente o suficiente para passar por várias tempestades. Pô, falta dinheiro, falta caixa. Esse mês ninguém recebe. Esse mês ninguém recebe. Saber suportar isso no núcleo de família também, porque você leva também a família, tá junto. Patroa, esse mês não vai dar pra gente fazer nada. Segura aí, nós vamos esperar aí mais uns 20 dias pra ver se cai alguma coisa. A única renda passa a ser aquela, né, velho? Exatamente, então é um desafio. Agora, uma outra coisa que eu falo bastante pro pessoal ficar ligado, qualquer empresário, o importante é você se fortalecer na parte tributária, impostos. Ali você ganha dinheiro, além da compra. Ali o o cara caminho. tem que estar atento a isso. Tem que saber o que fazer. Duas palavras para encerrar, então. Uma de cada um sobre qual é a palavra sobre empreendedorismo. Resiliência? Bom, não vou falar a minha. Quais são as duas palavras? Uma o Rafa fala, uma o Rodrigo fala e a gente encerra. Bonito, vamos ver se a gente consegue. Pô, Rafa, xará, né, velho? Resiliência. Cara, eu coloco como perseverança. Perseverança. A gente tem que
estar ali, vai sofrer, vai passar um mês que não consegue, aí às vezes você fica, pô, será que eu vou chegar? Será que vai dar certo? Mas você tem que perseverar ali, acreditar, né, no seu sonho, no que você viu na nuvem, mas você tem que focar ali que dá certo. Então é aguentar as pancadas com resiliência e perseverar pra acordar Sim. e tentar de novo. Não Exatamente. importa o quanto você bate, assim, quantas vezes você levanta. A gente queria deixar o espaço aberto aí, se vocês tiverem algum agradecimento a fazer, alguma mensagem para, igual vocês falaram da AGL aí, né, do Geraldo. Cara, a gente quer deixar o espaço aberto aí para vocês antes da gente finalizar, antes de subir as letrinhas aí do programa. Cara, acho que dos fornecedores a gente tem alguns com muito carinho que ajudaram a gente a caminhada toda. A GL, que a gente fala, a Lacerda. A Lacerda é uma fábrica de no-break. Se vocês precisarem de no-break aqui pro estúdio, ó, produção, Opa! anota top. aí. São caras que estiveram com a gente sempre, né? E a gente tá ali não por acaso, porque a gente aprendeu com esses caras também. Bom, agradeço a Deus primeiramente, agradeço aí, eu acho que o Geraldo ele foi um cara, uma peça-chave aí no início. Agradeço o Luiz também, que esteve boa parte, né, com a gente. Lacerda, posso falar do Wellington também. Papais, o Wellington da Papais. Papais. E agradeço a minha família, minha esposa que acreditou, Apoio total. apoio total. E é isso aí. Top. Fechou, E a gente. gente, Degrau Podcast, agradece a presença do Rafa, agradece a presença do Capela. História de empreendedor incrível. Muito obrigado por vocês participarem dessa moral aí pra gente. A gente Beleza? agradece pelo espaço. Obrigadão. Valeu. Obrigado pelo Falou. convite. Deixa eu Dancing,